Hoje vamos conhecer a história de uma mulher que ajuda jovens e adultos a melhorarem de vida. Mas será que o intercâmbio é só pra quem quer falar inglês? Não sei, vamos descobrir? Roda a vinheta. Fala galera, Você Pode podcast do empreendedorismo. Sejam todos bem-vindos, episódio de número 43. E hoje estamos aqui com uma convidada especial. Vou descobrir mais. É importada, né? Importada, aqui de Araras mesmo, mas o português é o segundo idioma dela, né? Que ela tava comentando com a gente. O terceiro, né? Seja bem-vindo, Pierre. Seja bem-vindo, Toninha. Vamos fazer esse episódio. Muito bom dia, Everton. Bom dia, Toninho. Muito bom dia, nossa convidada. Acredito que vai ser uma entrevista muito, muito boa. Fique até o final. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, convidada. Seja bem-vinda. Eu acho que essa entrevista será uma entrevista que vai deixar você que tá aí do outro lado pensando, tá na hora de me mudar de país, de cidade, e eu tenho a pessoa certa que vai me conduzir nesse trajeto. É isso aí. E para quem tá querendo conhecer a nossa convidada de hoje, eu vou deixar ela se apresentar, dar bom dia aos espectadores e contar um resumo. Quem é você para os nossos ouvintes e telespectadores? Bom dia, meninos. Bom dia, telespectadores. Bom Nossa, dia. não tem resumo aqui, hein? Eu falo bastante. Não tem resumo. Não tem resumo. Aqui não tem nada combinado. Não tem resumo. Vai falar a história inteira, então vamos. Bom, eu sou a Ana Paula, né? Mas só Ana, por favor. Porque Ana Paula é só assim, quando minha mãe tá brava comigo. Eu sou especialista em educação internacional. Eu sou originalmente de Limeira, né? Então eu não sou importada de Araras Não ainda. é de Não sou de Araras. Araras. É limeirense. Eu sou limeirense. Eu moro em Araras há 10 anos, então eu casei e vim pra cá. Mas eu sou de Limeira. E a minha história, que é educação internacional, na verdade, ela começou há muitos anos quando eu quis fazer intercâmbio. Então, a minha ideia era fazer o intercâmbio, porque eu precisava ter o inglês na minha cabeça. Sim, porque eu queria entrar numa multinacional. Eu acho que o maior motivo da minha vida era ter o inglês, porque eu queria entrar numa multinacional e eu fazendo o inglês aqui. Isso quantos anos? Eu tava com 20 anos, por aí. Não, tava até um pouco mais cedo, que eu comecei a correr atrás realmente de querer fazer o intercâmbio, mas em 2000 e... Quando foi? 2008, 2009, já não tinha tanta informação igual a gente tem hoje, né? Então, hoje tem ChatGPT, tem Google, tem, enfim, as redes sociais. As coisas não eram assim, né? Então, eu tive que fazer muita coisa ali, procurar por mim. Não tinha agência de intercâmbio em Limeira, não tinha lugar nenhum. Então, comecei a pesquisar pra ver o que eu poderia fazer, o que daria certo, né? E aí, em 2010, eu tomei a decisão. Então, eu tava fazendo faculdade, tranquei a faculdade. Faculdade de quê você tava fazendo? Eu tava fazendo administração. Administração. E então, assim, eu tava acho que eu ia começar o terceiro ano quando eu fui. Então, eu tava no segundo ano. E eu fui fazer o programa de au pair, que é o programa para as meninas trabalharem como babá no exterior, né? Então elas moram com uma família, trabalha para essa família. E aí, em troca, tem salário, enfim, é um programa que ele existe, é um programa que o pessoal super procura, até pelo custo do programa. E naquele momento é o que eu também tinha todos os pré-requisitos, podia pagar esse programa, eu falei, então, vamos. Na época, minha mãe ficou meio assim, não aceitava tanto, né, até ela realmente conhecer, porque ela, não, minha filha vai ser traficada, né, tráfico internacional. E então... Não vai voltar mais. Não vai voltar mais. E qual foi o destino? Fui para os Estados Unidos. Estados Unidos. E então, tudo começou aí, né, de tomar decisão e ter todos os pré-requisitos também. Desse programa, especificamente, tem bastante pré-requisitos. E aí, eu lembro que nada tinha acontecido até voltar à faculdade, no ano seguinte. Mas era um projeto empresarial.
É isso que você queria. Eu queria, porque eu queria voltar a entrar numa multinacional. Eu trabalhava até então numa clínica de medicina do trabalho. Foi o meu último trabalho lá em Limeira. Eu adorava, né? Trabalhar como pessoa, ser recepção, aprendi um pouco do administrativo lá que eu fazia também. E até eu falei assim, não, agora eu vou, né? E quanto tempo você ficou? Eu fiquei 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses. Eu não quis ficar, eu podia ficar até os 2 anos. Eu não quis ficar, porque o meu segundo ano daria em abril. Em abril eu já perderia outro semestre da faculdade. Então eu queria voltar certinho no semestre. Eu voltei em janeiro daí, né? Dezembro, assim, janeiro. Então eu já voltei pro próximo semestre e no terceiro ano, quando as empresas estão contratando para estágio. Então, assim, foi tudo meio calculado. E deixa eu falar, aqui você vai trazendo pra gente, a gente vai interrompendo. Sim. Tá? Só pra não perder o raciocínio. Mas o intercâmbio, ele ainda é a melhor maneira de aprender outros idiomas? Ou tipo assim, igual a gente tava comentando antes aqui, de pegar um professor que tem uma didática diferente pra aprender aqui, conversação, vocabulário e tal. Ou o intercâmbio é o que joga você lá e você tem que se virar e aprender na marra? Eu acho que depende muito do perfil, né? Então, eu tinha, assim, um inglês intermediário, mas eu sentia que faltava essa fluência que é a maior dificuldade nossa, né? Então, o falar. Então, lá, vivendo tudo isso, você vai ter que falar, você não tem por onde. Acho que pra ganhar fluência, só pela experiência. Porque daí é nativo, você vai sair na rua, todo mundo vai estar falando inglês. E aqui não, né? Você saiu da aula, Sim. ligou a televisão, já é. Eu acredito que hoje, em meio ao caos que a gente tá passando, algumas coisas que acontece já no Brasil, eu acredito que é também cortar o cordão umbilical. É uma experiência. Ah, tá. E não só aprender o inglês. Que nem ela ficou 2 anos, ela poderia ter ficado mais. Sim. Talvez ela nem voltasse. Tipo, ela poderia ter casado lá. Você já era casada ou não? Não. Ela poderia ter casado lá. Ela poderia ter construído uma família lá. Ela poderia ter aberto uma empresa lá. Então, um exemplo, uma pessoa que cortou o umbilical exatamente do Brasil e foi para uma experiência. Tem várias possibilidades pra você. Muitas possibilidades. Não é o aprender inglês. Abre-se um leque, eu acredito. Sim. Ainda mais quando você vai novo pra lá, né? Que você trabalha com bastante jovens, né? Então você vai entrar nessa parte quando surgiu a ideia eu da acho que o Toninho era de outro país e veio intercâmbio pro Brasil. Toninho, fala algumas palavras um pouco em inglês. aí, Toninho. Fale mais. Fala inglês pra nós. Fala pra nós. Como eu que acho você veio pro Brasil? Eu não morro de fome, entendeu? Hambúrguer, hot dog, acho que tá garantido. E Coca-Cola, né? Resumindo, os 3, Não cara. vai perder nada errado Vai ficar obeso. Ou fica obeso, ou pelo menos não aprende a falar. Mas sabe, essa experiência da vivência, acho que é a melhor, né? Porque se você está lá no dia a dia, convivendo com as pessoas, ouvindo o dialeto dela, ouvindo as palavras, fronúncia dela, a maneira dela se posicionar, você aprende mais rápido. Até porque, assim, a gente não é só de palavras, né? É de gesto, é de como você se posiciona, entendeu? Gírias, entendeu? Então, assim, acho que viver o momento é muito mais prazeroso, eu acho, entendeu? E também em termos de você absorver a cultura. Porque eu, assim, ó, não sou nenhum bilíngue, nada disso, não. Mas quando você tá conversando com uma pessoa que tem um dialeto diferente do seu, você presta atenção nos trejeitos dela, na maneira dela se posicionar, entendeu? Você fala, tipo, isso aqui no Brasil mesmo. No Brasil, na às vezes eu vou lá pra regionalização. São Paulo, tem o chinês, tem o japonês lá, tem os coreanos. Cara, é legal ver os caras falar, você se sente interessado por aquilo. Às vezes ele começa a falar, parece que tá xingando a mãe sua, família. Não, Ele tá falando te amo, Não, né? ele xinga o amiguinho dele. Não, sim, claro que xinga. Mas ele é mão de vaca. Eu vou até falar pra você, se você tiver inserido dentro da cultura, acho que é muito mais fácil de você aprender. E acho que é essa experiência que você viveu, que você tá passando pras pessoas, que você tá dando essa informação, correto? Sim, até quando, principalmente do americano, né? Que muita gente fala, não, o americano é frio. Ele não é assim. Não é. Justamente, quando você tá convivendo, você vê que ele é prático. Ele não é frio. Acho que é a palavra correta. Então, se ele tem alguma coisa pra resolver, é bem igual ao filme. Não, vou marcar um café, a gente vai se resolver
E aí fala o que tem pra falar, todo mundo se abraça e se ama. E não tem aquela, a cara feia. A gente aqui nem sabe por que a pessoa tá de cara virada. Ninguém senta e resolve, sabe? O americano não, ele é muito prático. Ele já foi, já resolveu e tá tudo certo, né? E ele não entende de uma forma ruim, né? Se a pessoa tem alguma correção, alguma pontuação pra fazer. Então, eu gosto muito, assim, de mostrar justamente que é diferente. Uma maturidade diferente, né? E o que levou você a fundar a empresa que você tá aqui hoje, em Arara? Então, continuando a história, eu voltei e entrei na multinacional. Ah, você entrou? Eu entrei. Então, planejamento de vida. Planejamento. Isso aqui executa, né? Ela de executa. Planejou, foi pro intercâmbio, queria multinacional, voltou, acabou de formar. Ficou com os americanos e se tornou direta. Foi isso. Vou fazer o estágio, vou ser contratada. Eu fiz o estágio, fui contratada. Lá. Eu entrei numa empresa americana, inclusive. Eu fiquei lá por 10 anos. Nesse meio período, nesse meio tempo, eu já queria trabalhar com alguma coisa minha e tudo mais. E aí surgiu a ideia de agência, né? Então fui pesquisar a agência e tudo mais. E eu já tinha ajudado algumas pessoas a montar, a gente chama de application, né? Pra fazer o programa e tudo mais. Falei, por que não? E entrei em contato com a Travelmate, né? Conversas, assim, aleatórias em casa. Então, eu entrei em contato com eles. Gostei muito do plano de negócios. Até porque quando a gente pensa em franquia, a gente fala, não sei, né? Às vezes é muito engessado. E não era. E eu falei que tudo se encaminhou, assim, pra dar certo. Porque daí eu falei, não, é isso que eu quero. Fechei com eles. Na outra semana eu estaria de férias da empresa. E eles teriam um workshop anual deles. Então, assim, eu nem sabia. Aí ele falou, não, você quer vir? Não, vamos, estarei de férias. E aí, no workshop, eu falei, não, isso eu tenho certeza que é o que eu quero fazer. Né? Porque a gente encontra escolas, parceiros lá, né? Tem as rodadas. E aí, eu fiquei por 4 anos fazendo as duas coisas. Porque daí entrou pra pandemia. Pra mim, a pandemia foi muito boa, que daí a gente cresceu também. Mas tudo surgiu ali e fiquei nesses 4 anos. Aí, em 2022, eu falei, não, agora não dá mais, né? Pra fazer as duas coisas. Daí, eu resolvi deixar a multinacional pra ficar. Você tava com o pé nas duas canoas. Tava. Ali, equilibrando. Aí, a hora que essa aqui começou a... engrenou, daí a gente já colocou outro pé. Pô, legal. Fez uma transição, então, planejada. Uma coisa que a gente ouve bastante, né? Pelo menos eu convivi com acho que umas 2 pessoas que queria trabalhar também em multinacional. Era que assim, vamos trabalhar em multinacional porque o salário é em dólar. Ou você vai conviver com as pessoas e vai aprender a falar mais rápido porque toda a cultura é inglesa ou americana, né? Isso também acontece dentro de uma empresa que é americana, no caso? Você convive com pessoas que falam o idioma e a cultura daquela empresa, ela é americana mesmo? A cultura aqui, eles têm todo um departamento de cultura, né? De trazer cada vez mais os funcionários para perto. Mas tem algumas coisas que sempre a gente fala, vem de cima. Mas não era tão americanizado assim, né? Algumas coisas assim, de regras, enfim, era tudo padrão, porque vinha de fora. Mas a questão do inglês depende muito da função, né? Eu tinha bastante contato com o inglês, não tanto na parte de fala, porque eu tava como assistente. Eu entrei, né, como estagiária assistente de gerente, depois eu fui pra efetivada como assistente de diretoria. Então, a gente recebia o pessoal de fora, daí sim, era a hora que a gente ia falar com as secretárias deles também, para organizar tudo. E depois, minha última função foi como secretária executiva do presidente. Então, ali a gente também falava, tinha reuniões, enfim, tinha reuniões com a secretária do CEO. Mas a função, acho que eu mais falei em inglês, eu fiquei um tempo em transição como assistente de planejamento de material importado. Daí era o dia inteiro, e-mail, telefone. A gente tinha bastante contato. Uma experiência, uma bagagem, né? Sim, aí você está vivenciando mesmo a língua, né? Sim. E você, quando decidiu, vou fechar com a Travelmate, ver se meu plano tá certo. Eu fiquei morando fora há algum tempo. Conta pra gente, pro pessoal que tá em casa, pra eles querem saber, o que você faz hoje lá na Travelmate? Eu só achei muito legal a sua pergunta. Agora, assim, de onde surgiu
o empreendedorismo para chegar na pergunta dele. Porque você teve que ter um insight, assim. Agora eu quero ser empreendedor, eu quero investir. Um passinho antes. A hora que tava lá na empresa e assim, tal. Empreendedorismo. Você teve uma visão de empreendedor para chegar nessa pergunta aí. Aonde foi a virada de chave? Que você tava com um pezinho na empresa e um pezinho cá. Onde foi a virada de chave? Eu sempre quis ter alguma coisa minha, né? Então, acho que desde a escola, a minha mãe, por exemplo, já vendia, né? Aquelas coisas de catálogo, várias coisas. E eu lembro que na escola eu também queria ter meu dinheiro. Daí eu falei, nossa, eu acho que eu vou pegar, sei lá, lingerie pra vender. Era menor ainda, eu lembro, acho que tava no nome da minha avó, sei lá. Então eu fui fazendo essas coisas a vida inteira, alguma coisa paralela. Sabe? Não só, por exemplo, eu trabalho no comércio lá em Limeira, em algum lugar. Vamos fazer outra coisa também. 2 coisas. E aí, quando eu falei, bom, tô com as 2 coisas. Agora, a decisão de sair, por exemplo. Eu já tava com o Vitor na época que me ajudava, que ele caiu assim do céu, que ele tava procurando alguma coisa antes de ir pro intercâmbio, eu tava precisando de ajuda porque eu tava lá e cá. Ele falou, ele vai cuidar da parte operacional, então é uma coisa a menos pra eu fazer. E aí o volume começou a aumentar. E eu entendi que eu não poderia estar lá e fazer parceria estando fora da empresa e correr atrás de mais clientes e o volume aumentando e eu, assim, não. E aí falei, não, agora vamos sentar em casa, reunião familiar. Eu e meu marido, e eu tinha criança pequena. Então, assim, eu segurei também um pouco por causa disso, porque ele era bem pequenininho. E falei, agora eu vou sair justamente por causa dele também. Porque eu viajava todos os dias, né, em Piracicaba, na empresa. Então eu saía aqui super cedo, chegava tarde. E ainda ia cuidar das coisas da Travel. Então eu ficava às vezes até 10, 11, meia-noite trabalhando. Então eu precisava balancear isso. Eu falei, agora é a hora de cuidar só do meu negócio, né? Pra fazer uma coisa só, porque era só assim que ia dar certo. Eu tá 100% focada. Senão não ia dar certo. E no começo, você percebe que toda empresa nasce de um desejo, de uma dor. Porque a dor que ela teve lá no começo, que não tinha informação, não tinha internet, quando ela queria fazer intercâmbio. Ficou guardado, né? Ela ficou procurando, pesquisando, ela falou, nossa, gente, tem uma dor. Tinha o desejo de empreender. E aí a liberdade de tempo. Aí ela começou a servir. Ajudar pessoas indiretamente, porque ela tinha uma bagagem, uma experiência. Sim. Ela viu que aquilo ali poderia dar dinheiro. Vamos virar a chave. Liberdade de tempo. E aí entra na minha pergunta. Qual problema vocês resolvem hoje, a Travel? Cada pessoa tem uma dor diferente, né? E tem um desejo diferente. Então, desde essa questão de quero ter uma vivência internacional, né? Ou tenho um idioma, mas eu não consigo falar. Mas a gente também atendeu a pessoa que, nossa, estava no noivado e tudo acabou e eu preciso sair daqui. Que legal, cara. E não foi um só. Não, eu quero ir embora do país. Quero ver nunca mais sua cara. Não é nem a cara, nem o idioma, né? Não quero mais participar desse idioma. Não foi uma pessoa só que já aconteceu isso. Eu te amo, não quero mais falar, quero falar. Eu não quero te encontrar. Enfim, tem vários perfis diferentes, né, que a gente atende. Então, a gente vai entender. Às vezes a pessoa, ela quer muito alguma coisa, mas aí a gente conversando vai entender que o X que ela tá buscando não é tão bom pra ela. E a gente vai tentar mostrar de alguma forma que tem outras coisas. Então, é toda uma assessoria, uma consultoria. Não é, às vezes… Claro que a gente vai mostrar o que ela quer também. Mas nem sempre o que ela quer, eu acho que seria o ideal. Não vai resolver o problema dela. Que nem se o Toninho chegar lá e falar assim, ó, quero ir pro leste do Paquistão. Você vai olhar pra ele e vai conversar de uma maneira consultiva. E falar, ó, eu acho que aqui não é um lugar legal pra ver. É tipo isso? Né? A gente fala às vezes não com todas as falas, vamos porque supor que eu acabei de largar na minha namorada agora e tô separando e falou, quero viver outros ares. Quero pegar o dinheiro e fugir. Quero ir embora. Eu não quero olhar mais pra cara dela e não quero mais falar essa língua. Ô, Lu, fica esperto, hein?
Não, depois você faz esse corte pra mim, tá, não? Eu tenho uma experiência bem diferente dessa, mas depois eu explico. Você veio de outro país, não tá? Falando pra você, mas... E a gente tem os intercambistas que encontram o amor da vida na viagem, né? Mas tem esses caminhos que a gente vai... Por exemplo, a gente pensar em questão de visto, né? O que a gente olha. Então, tem vários perfis. Não só pro visto americano, todo mundo fala, nossa, é difícil. Não, né? Vamos pensar no visto australiano, que tem todo um perfil que nós, que estamos no dia a dia, já conhecemos. Que a gente sabe que determinados perfis talvez não seriam tão legais. E aí a pessoa vem e quer a Austrália. Tem ou quer um programa de estudo com permissão de trabalho, que a Austrália é um dos países que oferece. Austrália e Canadá, né? Austrália, se for para inglês, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda. E agora Malta também, mas aí eu faço algumas restrições, então assim… Mas ele tem que ir e estudar. Estudar, são programas acadêmicos. Tá, programas acadêmicos, vamos por independente da idade. A pessoa quer ir, você vai fazer uma agência, hoje é Travel Mate. Isso. É isso? Vai pegar o aluno, adolescente, jovem, adulto. Você vai fazer essa agência, vai fazer essa consultoria, esse acolhimento, definir o melhor destino para ele. E aí ele vai lá. Mesmo que ele trabalhe, ele vai estar alocado em uma residência ou alojamento, é isso? Como que é? Isso. Então, nesse caso, daí, dependendo do perfil, eu nem ofereço Austrália. Eu vou entender, eu faço várias perguntas antes pra entender a questão da idade, que a Austrália tem isso, a questão de viagem anterior, o que faz aqui no Brasil, se estuda, se trabalha. E aí eu tenho a construção de um perfil que eu vou falar… talvez não. E aí eu falo, nossa, por que se a gente não vê tal país? Eu acho que é super legal. Acho que você vai gostar mais. Então eu não vou falar, não, você não tem perfil pra isso, sabe? Pode ser que ele não arrume nenhum emprego lá. Pode ser que ele nem tenha visto aprovado. Entendi. Claro que visto, mas qual é a chance? 50-50. Visto, a gente nunca pode falar, não, você tem tem gente que tem um perfil lindo, maravilhoso, mas eu não posso garantir nada nunca, né? Aí vocês ajudam até no visto, é isso? A gente tem assessoria de visto. Legal. Assessoria internalizada. Daí a gente tem uma especialista em vistos, ela que faz todos os nossos vistos. Mas o Pierre fez uma pergunta que eu também fiquei com dúvida agora. Por exemplo, se eu quiser contratar o serviço, eu não necessariamente eu tenho que estudar lá. Eu posso ter uma experiência só? Ou não? Não. Ou tipo, 100% dos casos é estudo ou trabalho? Estudo e trabalho. Estudo, depende. Então assim, o que hoje a gente tem de portfólio, né? Vou falar 18 mais antes de falar dos piticos. Estudo e trabalho, ou só cursos. Não, eu quero ir para estudar, independente do idioma. Então a gente tem não só o inglês, como outros idiomas. Tem aumentado muito a procura. Por incrível que pareça, esse ano veio bastante gente procurando espanhol, alemão. Então, tem essas demandas. Então, cursos só de idioma que a pessoa não vai trabalhar. Aí tem, sim, a opção de estudo com permissão de trabalho. E aí, são países específicos e com regras de cada um. Tem programas de trabalho. Aí, os programas de trabalho hoje, eles têm regras. Desde saber o idioma já. Idade, porque é Estados Unidos. E aí são regras do Departamento de Estado americano. Aí a gente sempre vai seguir as regras do Departamento de Estado. Que são os programas de au pair, que foi o que eu fiz, de trabalhar como babá. O programa de work, que é para universitários. Então eles trabalham nas férias da faculdade. Então, é para trabalhar em resort, estação de esqui, restaurantes. Enfim, eles têm, assim, a experiência. Porque é só no final… as férias de inverno do americano. Então, eles têm muito contato, né? Para trabalhar nesses lugares e tudo mais. E tem o programa de camp. Que os intercambistas, eles vão trabalhar daí no verão americano, nos acampamentos de verão. Porque o americano, eles têm essa cultura de mandar os filhos para os acampamentos. E aí, eles vão para trabalhar nos acampamentos. Então, são 3 programas diferentes de trabalho. E agora a gente tá com a au pair também de babá, só que na Holanda. Que é um outro programa aí pra ser babá lá. Aí uma pergunta, você vai, aprende idioma, você ganha, né? Você tem o seu salário lá. E você volta com a língua, falando a língua e ainda com saldo na conta? É isso? Por isso que é muito interessante para as pessoas que querem? Os de trabalho são interessantes pelo receber em dólar ou em euro e tal. É mais rentável, né? Porque
Hoje, o programa de work, principalmente dos universitários, eu tenho vários que vão 2, 3 anos seguidos, enquanto estão na faculdade. Porque precisa ser E universitário. necessariamente essa pessoa não tá indo pra aprender a língua, tá indo pra pegar um dinheiro. Isso, tem que ter o inglês ali, pelo menos intermediário, né? Tem que ter um certo, porque ele vai trabalhar com o público. Mas eles recebem por hora ainda. Sim, em dólar. Uma coisa, quando a gente tava conversando… Ele tem que ter um inglês básico. Intermediário, pelo menos. Tem que ter. Um B1, B2, Tem que ter. Se não ter… A gente faz teste de inglês Tipo, nesses programas. Aquela pessoa que é cru, não vai. Pra esses programas, não. Daí vai pro curso. Vai pro curso, vai pra ou aprender. estudo com permissão de trabalho, Aí ele vai por curso 1 ano, 2 anos, no terceiro ano ele já começa a ir pra trabalhar também. Sim, ele pode ir. Ou já faz tá, já curso mais aqui, fluente, né? ou faz curso aqui mesmo. Então tem uns que, não, eu quero ir, eu vou me dedicar esse ano, no final do ano eu tô redondo. Ok. O que você ia comentar? Então, até que a gente tava conversando aqui fora um pouco, né, do assunto. Esse formato de você encontrar cultura diferente, aprender a língua e até ganhar, isso acontece no nosso país. Se a gente prestar atenção nos detalhes, você pega uma pessoa que vem lá da Bahia, pro estado de São Paulo. Ele tá vivendo tudo isso. Só que ele está de português para português, falando a mesma língua. Mas com trejeitos completamente, comportamentos diferentes. Mas ele vem de lá para ganhar dinheiro. Entendeu? Eu vou dar um exemplo. Eu fui pro Acre. Trabalhei acho que 7 meses no Acre. Verdade. Cara, 3.600 quilômetros. É longe pra dedéu. Entendeu? E lá é completamente diferente. Lá tem pessoas de todos os lugares, cara. Todos os lugares. É um lugar extremamente quente, úmido. E pessoas que vêm assim de lugar extremamente frio, sabe? Do estado de São Paulo, você chega lá, você é o gringo. Dá pra você entender? Você tá dentro do próprio país. Sim. Você chega lá no Acre, você é gringo pros caras. Eu acho que daria pra fazer uma empresa de travel Brasil, né? De você abrir uma agência lá no Nordeste, por exemplo. Mas isso acontece porque assim, às vezes você tava dentro do país. Eu tô falando essa simbologia, essa comparação, porque acontece, cara. Sim. Você sai daqui, você fala assim, ó, eu sou o expert em instalar sistema de computador. Você chega lá, você é o cara. E eu acho que é mais ou menos o que acontece nos Estados Unidos. Se você vem de lá pra cá, você é o cara, porque você não é daqui. Você vem de um centro maior. Isso também acontece com as pessoas que vêm, fazem 2, 3 anos, aprendem o idioma e vai pra lá. E quando volta com uma bagagem muito maior. Que é interessante dos dois lados, né? Sim. Ô, Ana, conta pra gente como que funciona a faixa etária, né? Desde que, qual idade… Você falou piquitico aí. Nossa, menos que 16 anos, será? Menos que 16. Sério? E vai sozinho? Conta aí pra gente. E qual que é a idade máxima que pode chegar? Hoje a gente trabalha com portfólio para criança a partir de 6 anos. Mas assim, aqui no Brasil não é cultura de mandar 6 anos sozinho. Daí a gente tem os programas família. Tem várias famílias que nunca tiveram oportunidade, hoje tem, mas tem criança. Aí fica, com quem que eu vou deixar? Não, as escolas aceitam. Daí os pais vão para uma sala fazer curso e as crianças para outra. Então, a gente já aceita a partir de 6 anos nos programas família. A partir de 12, a gente já tem os programas Teen, que é os intercâmbios de adolescente. Então, eles já vão com monitor. A gente tem vários destinos que eles podem ir nas férias, ou de janeiro ou de julho. Já sai daqui com o monitor. Aí assim vai, mãe. Mas tem um monitor aí da Travelmate que acompanha. Depois a gente tem os programas de high school. A partir de 15, 16, eles já vão sozinhos. Né? Então, tem os mais novos que vão sozinhos também, mas a cultura brasileira é mandar a partir de 15, 16. Já tive Hoje eu acho que é a partir de 30, né? Você tá morando com os pais. Mas já dá pra embarcar. A adolescência mudou. E depois tem os programas de ensino médio no exterior. Então, eles podem fazer tanto mini high school, que a gente chama de high school, né? Um tempo curtinho. Mas não, fazer um semestre letivo, um ano letivo. Ou mesmo todo o high school fora, né? Todos os 3 anos de ensino médio. Depois começam os programas de cursos. Que daí, 16 anos, eles já podem embarcar sozinho para fazer qualquer tipo de curso. E os programas aí, 18 mais, né? Que são os programas de trabalho. Que eu comentei que é Estados Unidos. Esses abaixos que você tá me dizendo, ele tem tudo acompanhamento com um monitor. Só o grupo. Só o grupo, que é a partir de 12 a 17. Aí, se ele quiser embarcar sozinho, ele também pode. Então, tem escolas que aceitam. Pra embarcar, tem que ter esse responsável e tá em grupo.
Nos programas nossos em grupo. Tá. Mas, não, eu quero ir, eu quero fazer uma experiência nas minhas férias, mas eu sou menor de idade. Eu posso ir sozinho? Pode. Qual que é o período que fica? A partir de 2 semanas. Em grupo são 2 semanas. Sozinho ele pode ir mais. Tá, e aí tem um prazo ou não? Um limite? Igual você ficou 1 ano e 8 meses lá. Pode ficar, tipo, sei lá, 3 anos? Menor, só se for ensino médio daí. Se ensino médio, ele pode ficar, por exemplo, todo o ensino médio fora. Uma pergunta. Enquanto estiver estudando. A gente tá numa cidade que é pequena, tem 20 mil habitantes. Entendeu? Eu não vejo assim, um volume de pessoas tão grande assim querendo viajar. Principalmente nessa idade. Vocês atendem, a sua sede é aqui em Araras, só que é uma franquia, correto? Então, imagina assim, que tem alguém de lá de fora, daqui que quer viajar, ou de fora, e ele utiliza a sua estrutura aqui, ou vocês compartilham clientes que são de outras regiões. Imagina que numa cidade, Campinas não tem uma treva. Aí tem alguém interessado pra lá. E vem fazer aqui com você ou vice-versa. Limeira, por exemplo. Limeira, a gente já tem. Limeira tá aqui, a gente pode. Eu tenho bastante cliente de Limeira, inclusive. Eu posso ir até lá e falo pra eles: se quiser, a gente atende, aí não tem problema nenhum. Se quiser vir até aqui, a gente atende, senão a gente faz tudo online. E manda o que for de documentação, kit, embarque, tudo, eu mando tudo por correio. Porque você é responsável por Araras e mais alguns pontos, é isso? Sim. Então, a região de Araras, de Limeira, de Araraquara e Franca. Ah, legal. Então, se o pessoal aí dessa região que chegar lá a mensagem, que estiver assistindo, pode te procurar. Pode me procurar. Pô, legal. Bacana demais. E aí você consegue ter um nicho maior de pessoas, né? Porque eu creio que esse número de pessoas que você precisa é um número um pouco alto para você conseguir fazer um grupo, né? Você tá falando que é o grupo que vai para lá. O grupo, ele é da rede. É da rede. É da rede. É isso que chegou mesmo. Então, esse ano eu acompanhei um dos grupos, a gente foi pra Londres, eles estavam, né? Eu tava como monitora, eu e a Rafa. Em 36 adolescentes. Ah, legal. 36 molecada. Só que eu tinha embarcado um grupo antes que tava com 20 e pouco, então a gente tava em quase 60 lá. Aí juntou tudo. Juntou tudo lá no campo. É uma férias, né? Nas férias. É nas férias. Falando em outro idioma. E qual que foi o país Conhecendo mais... outro país, é legal, cara. O país mais diferente, Imagina a experiência que tem. exótico que você já mandou alguém pra lá? Que eu mandei, eu acho que eu tô com um agora até procurando, que nem é tão exótico, mas é diferente porque não tem tanta procura, mas é pro Peru, eu acho. Peru? Peru. E eu tive um estudante ano passado, ele foi pra Montevidéu, mas ele foi de ônibus, porque ele não viaja de avião, e ele levou a bicicleta dele, então ele ia todo dia pra aula de bicicleta. Eu achei que fosse mais tipo pra, sei lá, Europa, né? Na Europa eu tive uma para o país de Gales, mas não é tão diferente. Aqui também não tem tanta procura, mas ela foi pro país de Gales. Então, inclusive, foi uma recomendação. Eu falei, vai, você vai gostar. E ela amou, ela quer voltar pra Cardiff. Entendi. Então, por exemplo, assim, se eu quiser outro país, não necessariamente eu vou conseguir. É que não são todos os países ou cidades que daí tem escolas. Isso, porque você já tem ali mais ou menos mapeado onde que você consegue encaixar essa galera. Então, existe alguns tipos de intercâmbio, né? Quais são eles? Então, tem o programa Família, os programas Teen para adolescente, o de ensino médio no exterior, o de cursos, trabalho, programas de trabalho, programas de estudo com permissão de trabalho, programas profissionalizantes. Então, eles podem ir só para ter uma prévia, né? De tipo um tecnólogo, talvez nosso. Voluntariado e programas de universidade. Então, a gente também, inclusive eu tô até com o celular aqui do lado, porque eu tive um embarque ontem de uma estudante minha que foi de ensino médio e ontem à noite embarcou pra fazer bacharelado. Então, a gente tem todo esse acompanhamento de graduação, mestrado, pós dos estudantes. Então, a gente tem hoje uma equipe de universidades que faz todo esse acompanhamento dos estudantes. Hoje, a Travelmate, ela faz esse intercâmbio daqui pra lá, ou você recepciona de lá pra cá? Daqui pra lá. Só daqui pra lá? Daqui pra cá. De lá pra cá, não? De lá pra cá, não. Eu já ouvi falar de alguns intercâmbios que tem, ou visto de trabalho, não sei a palavra correta, quando vai ter, por exemplo, Olimpíadas, Copa do Mundo, evento que as pessoas podem sair do seu país para trabalhar, para ter essa experiência de trabalho e de língua, né? Você também agencia isso? Você também faz isso? Só vistos de trabalho, não. Porque daí é um visto específico. Não, mas no caso assim, a pessoa vai trabalhar, mas não ganha, né? Resumindo, se você vai para uma Olimpíada, você não tem um salário para trabalhar na Olimpíada. Você vai como um ajudante, como voluntário, voluntário. Aí eu não sei como que é a documentação para tirar esse tipo Nunca de fez visto, isso? não. Não, o que a gente, por exemplo, se o estudante
vamos supor, se ele já tá no destino. E eu tenho, inclusive, estudantes, por exemplo, hoje no Canadá. Ano que vem, tem Copa do Mundo. Sim. Então, a demanda de hotel, a parte de hospitalidade, negócios, vai precisar de mais ainda de mão de obra. Então, esses estudantes que estão em determinados programas lá, que dê a work permit, que a gente fala, que dê a permissão de trabalho, ele vai precisar de mão de obra e ele vai achar emprego muito mais fácil. E, consequentemente, aumenta esse volume de pessoas querendo ir para esses países quando acontece isso? Sim. Mó legal, cara. Não, porque eu fiz essa pergunta porque curiosidade, né? Às vezes tá vendo alguma coisa na internet e as pessoas falando, não, tá tendo uma Copa do Mundo aqui que veio pro Brasil. Muitos americanos vieram pro Brasil, ficaram hospedados lá na Copa Olimpíadas, entendeu? Usando toda a estrutura da Olimpíada. E não pagou nada pra isso. E veio conhecer o país de graça. Pô, Olha que legal. eu tenho uma pergunta assim, pessoal. Qual que é a sua maior recompensa fazendo o que você faz hoje? Eu acho que ver, né, a gratidão nas pessoas. E eu falo que hoje eu não realizo sonhos, né? Eu sou assim, não, todo mundo quer viajar, quer fazer alguma coisa. Mas pra mim, fazer parte da vida e do futuro delas. Porque hoje eu vejo meus intercambistas, sei lá, eu tenho um casal que foi pro Canadá, né, com a intenção de imigrar mesmo, foi pra fazer pós. E hoje eles estão lá, estão já com a cidadania, estão com o neném. E aí vem pra cá, convida a gente pra comer junto com a família. E a gente acaba fazendo parte da família das pessoas, né? Eu vim até pra cá, tava conversando com o motorista. Ele, eu sou do Rio e tal. E eu falei assim, nossa, tem uma cliente do Rio que a mãe dela quer que eu vou pra lá de qualquer maneira, assim. Então a gente acaba virando família também das pessoas que a gente conheceu por conta do intercâmbio. Então essa rede, eu falo que vira uma grande família, né? Então acho que eu gosto muito disso, de ter esse contato com as pessoas, dessa gratidão, de fazer parte da vida delas. Pô, que legal, muito bacana. Porque assim, ó, você, a Ana lá atrás, sonhou e teve vontade de fazer um intercâmbio. Ela se programou e conseguiu fazer. Eu sei que pode soar um pouco provocativo, mas qualquer um consegue fazer o intercâmbio, desde que se planeje. E isso aí, você tem alguma dica pra quem tá assistindo a gente? Pode ser um adolescente ou alguém que tem vontade de ou arrumar um trabalho, ter uma experiência fora. Fala assim, ó, hoje eu não tenho essa grana, mas, pô, quanto tempo eu tenho que economizar? Qual que é o eu queria saber de grana, tô curioso. Quero mandar, acredito que existe. O que diferencia o investimento? Acredito que seja um investimento muito bom, que vai mudar o futuro da pessoa. Dá um exemplo para quem tá nos assistindo. Às vezes tá perdido, né? Não sei o que fazer, sou formado, não sou formado, preciso virar a chave. Ainda há tempo, não é? Que além da grana, um exemplo, né? Para um adolescente é um valor, pro trabalho é outro, pro velhinho é outro, pro cara que quer largar da mulher e fugir é outro. Então eu queria saber assim, para um adolescente que quer viver uma experiência, um exemplo, de um mês lá, pra ter essa vivência. E aí você pega o que ele comentou junto com o que eu trouxe, faz um pacotão aí e traz pra gente. Porque no sentido de, pra finalizar, não só financeiro, planejamento. Porque igual você falou, às vezes não adianta nada eu ter o dinheiro, mas não ter o visto, não ter outra, sei lá, o básico do inglês. Programação. Né? Qual que é a programação assim? Tudo começa justamente com o planejamento. Aí às vezes o pessoal tem medo de vir, de conversar. Não, mas eu só tô pesquisando porque eu não sei quando que eu vou. Tá tudo bem. Vamos sentar, vamos conversar. Vamos entender o perfil. E o que dá pra fazer daqui 2, 3 anos. Eu tenho um cliente que do ano passado, só vai embarcar em 2027. Né? Então aí a gente vai entender o que dá pra fazer, o que a gente já consegue, sei lá, pra ele ir pagando ou não, ou pelo menos entender, né, o que aquele destino vai pedir pra dar tempo de tirar um visto, se precisar, de juntar um dinheiro pra uma comprovação financeira, porque tem país que pede. Então, eu tenho um intercâmbio até recente que ele falou, não, Ana, pro intercâmbio eu tenho dinheiro, que ele vai pra Irlanda. Só que da Irlanda pede a comprovação financeira pro visto, a hora que tá lá. Ele falou, isso eu não tenho. Mas do aluno? Do aluno. Porque daí é maior e você vai para estudo com permissão de trabalho, ele vai pedir. A Austrália também pede, então tem alguns países que pedem essa comprovação. E ele falou, mas vou juntar, até 2027 tá tudo certo. Falei, então tá bom. Muito alto?
Atualmente tá 6.665 euros. Euros? Para o Tá ano quanto? acadêmico deles. Quase 30 mil, cara. Quase 30 mil, Pra ele estudar 6 meses de inglês e ficar mais 2 de estudo, de trabalho, né? Então são 8 meses de programa. Tá tudo incluso ou não? O que sempre inclui Nesse dos pacote, programas? nesse programa. Curso. Aí tem país que vai exigir o seguro daquele país, o seguro obrigatório de saúde. Quando é longa duração, para cursos 18+, a gente não coloca acomodação todo o período. Depois eles chegam e acabam encontrando coisa melhor. Para menor, sempre vai ser o período todo. Porque daí eles vão para 4, 8 semanas, período curtinho. E aí a gente coloca assim, até com transfer para menor. Para maior, não. O voo, não. Aí o voo, assim, a gente sempre vai ver depois. A questão do voo. O visto também. A gente sempre vê depois o visto. E aí, agora, se a pessoa tem onde ficar, né? Eu não tenho onde ficar, sei lá, eu tenho um parente na Espanha, eu quero estudar espanhol, vou ficar na casa dele. Tudo bem, tudo bem. Aí a gente vê só a parte do curso. Segura se precisar, porque tem gente que já tem e tá tudo bem. Então a gente já dá outra parte do suporte. Tudo mastigado, né? Você chega e fala, vou pra lá e… Você tá falando de programação. Você falou que tem uma viagem programada pra 27, né? Isso a gente tá falando de 3 anos de programação? A gente tá falando de 3 anos, mas eu tenho clientes que falam comigo há anos, assim, 4, 5 anos, depois volto e falam, eu falei com você, agora tá tudo certo, agora eu quero começar. Isso é legal, você planejou e tal. Que entra até o inglês. E o valor, né, cara? A gente falou de 30 mil de reserva. Porque assim, não é como que real. Como que eu tenho que me preparar pro inglês, né? Por exemplo, você fala, tem que ter o básico 1. Mas como que eu vou estudar? Em 6 meses dá? Não, tem que ser 1 ano. E aí você tem que passar num teste. Os programas de trabalho que eles têm teste de inglês, eu atendo muito au pair, né? Muita menina que quer fazer o programa de au pair. Au pair? Au pair em português? não tem… Na verdade, au pair é pra ser babá nos Estados Unidos. Ele é uma palavra francesa. Então, elas vão trabalhar de babá nos Estados Unidos. E eu atendo muitos. Porque hoje, pensando em intercâmbio, é o programa mais barato. Ele custa menos de $700. Ou seja, 4 mil e poucos reais. Com passagem, com salário, com tudo. Então, assim… Aceita homem também? O camp aceita. O au pair, talvez. Vai ser o bobo. O au pair, talvez. Então, ele é um programa que elas têm que ter idade entre 18 e 26 anos, tem que ter CNH, tem que ter experiência com criança, tem que ser solteiro e sem filhos e tem que ter um inglês intermediário. E a idade? Entre 18 e 26. Passou do 26, não pode mais? Não, esse programa não. Nem o programa não aceita, visto também não. E já não dá pra você. Deixa eu te fazer agora uma pergunta do pós. Fui lá, eu não, né? Uma mulher foi lá com 18, ficou até os 26 e voltou. Vamos pensar agora na contratação dela. Onde ela vai trabalhar, o que ela vai fazer da vida. E, de repente, se você tiver esse conhecimento, quanto ela guardou de dinheiro? Depende. A pessoa que quer, pra ela ter uma ideia do que vai ser o pós. Tá. Aí depende da pessoa. Eu fiz au pair, eu não guardei nada. Eu voltei com 7 malas. iPhone, blusa, líquido. Mas só vamos roupa supor de que marca. seja… 7 malas de marca. 7 malas. Mas vamos imaginar que seja uma pessoa econômica, que ela foi lá pra estudar mesmo, conhecer a língua, entendeu? E guardou uma grana e veio pro Brasil de novo. Falou, agora eu já sei o idioma, eu tenho uma grana pra investir em mim aqui. Acho que você já teve pessoas que Já, hoje com o valor do dólar, o pessoal guarda dinheiro pra comprar carro, pelo menos dá entrada em carro. Eu tenho uma intercambista que ela pagou de lá o apartamento dela. Uau, olha que legal. Então foi pagando, sabe, ajudando. Porque daí ela foi no intercâmbio, na época o noivo dela foi em outro intercâmbio. Os dois foram em intercâmbio de trabalho, os dois pagaram, tipo, casamento e apartamento. Legal. Né, então, assim, dá pra guardar uma vez. Tem ideia do salário em dólar? Eu tive um intercambista esses dias, que ele tá indo de novo no mesmo programa que é do Work. Ele teve que me mandar o extrato, porque eu precisava mandar pro lá fora que eles pediram. Ele tava com mais de $6 mil na conta. Caraca. De lá. Mas o salário lá? Do salário. Se for o de au pair, a partir de $215 por semana. $215, convertido em… 860 no mês. E se for o de Dólares. work, a partir de $13 a hora, o de work. Então nem você quer ir pra lá, né, cara? Não, quero, semana que vem eu já vou. A pergunta é assim, a pessoa tem esse salário, vai aprender a língua, e a alimentação é tudo por conta da família que tá hospedando ela?
O do au pair, sim. Então a pessoa é 0,800. É isso. Só guardar dinheiro. E cuidar do filho dos americanos. Não, mas é trabalho, cara. Tá indo lá pra trabalhar. Volta a falar de novo pra É o caseiro, é o caseiro. Quantidade de hora no país, vem pessoas que ela tem que ficar com essa criança. É até 10 horas por dia ou até 45 horas semanais. Ela tem que ficar 10 horas exclusiva. Depois ela tem também vida, que ela tem que estudar, isso aqui. Tem. A au pair, ela tem que estudar realmente. Ela como tem que ir regra pra do escola. Mas ela mora tem que estudar. dentro da família? Ela mora ela tem ela tem que ter um família. quarto, tudo lá. Ela tem que estudar até 6 créditos, desculpa. Então, geralmente, ela estuda nas horas vagas. Pode ser que ela não trabalhe 10 horas direto. Se as crianças forem pra escola, ela tem uma janela do dia. Sim. Mas assim, até 45 horas semanais. Mas ela não é a faxineira da casa. Não, ela não é faxineira, nem pode. Não pode. Uma pergunta. Eu gosto muito de comportamento humano, né? A pessoa que vai, eu sei que ela volta diferente. Mas o quanto diferente ela volta? No sentido assim, financeiro legal, beleza, ok. Mas o que essa pessoa tá preparada pra viver quando ela volta aqui no Brasil? Desafios todos possíveis e imagináveis, porque lá fora a gente tem que se virar, né? Eu falando como au pair agora, como o meu antes. Minha mãe fala, meu Deus, só faltava entrar embaixo da saia, assim, tem que falar, eu colocava a mãe na frente, tipo, fala aqui pra mim, sabe? Eu sempre fui muito tímida, não sabia falar com as pessoas, eu sempre trabalhei com atendimento, mas assim, a questão de, nossa, falar em público, imagina, nem pensar. E, eu tenho que resolver isso aqui? Dá pra outra pessoa resolver, né? Dá pra alguém próximo? Porque eu não preciso. Lá, não tem quem faça por você. Você tem que correr atrás. É o que a gente, hoje, tá super na moda, o tal das soft skills. Eu gosto bastante de falar disso. Sim. Então, todo mundo tem. Todo mundo tem que organizar tempo, tem que ter paciência, tem que, né? Tem que ter aquele dia a dia ali de gerenciar as coisas. Mas lá fora você tem que praticar tudo aquilo. É diferente de você praticar. Né? Lá fora, ninguém vai fazer por você. Então, assim, tenho alguma coisa aqui. Onde eu vou procurar informação? Eu vou ter que procurar informação. Tem quem procure por mim. Eu acho que você tá ali, acordou de manhã, tem que falar com as crianças, né? Em inglês, tem que absorver a informação que a mãe vai passar para você em inglês. Vai estudar inglês no final do dia e vai ganhar em dólar. Então, 100% vivência. Não tem. Sabe, Vou falar um pouquinho agora em português, vou ligar lá pra Araras. Vamos resumir um pouquinho na prática. A gente veio de família simples. Sim. É totalmente diferente. Você tem que correr atrás. Só que essa geração que tá vindo, realmente tá vindo uma geração muito fraca. Às vezes de princípios e até questão, o que a gente conquistou hoje, a gente acaba dando pros nossos filhos que a gente não teve. Não que ele queria aquilo. Que eu acredito que você pode contar alguma coisa depois pra mim, que exatamente, o pai quer que a criança faça um intercâmbio pra ela ter uma experiência, mas é o sonho dele, não da criança. Né? Porque é um planejamento de futuro. Né? Você vai ter uma experiência, show. Eu acho, se a minha filha tivesse desejo, com certeza eu vou mandar ela ficar um mês lá, ver se é isso que ela quer. Porque futuramente ela pode se planejar pra ir morar lá. Um exemplo, se ela quiser montar uma empresa, alguma coisa desse tipo. Mas vamos supor, o que eu vejo em tudo isso hoje, na geração, é o quê? É o tiro de guerra do rico. Que é o mimadinho, vai lá. Lá você vai ter que se virar, vai botar a mão na massa. Não vai fazer. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Não tem aquele copinho lá, não. Você vai ter que aprender a falar, você vai aprender a pegar o trem, vai aprender a ir pro trabalho, vai ter que estudar sozinho. É cortar um cordão umbilical. Eu acho interessantíssimo isso. Do TIM, a gente já vê muito isso, né? Como monitora, é a primeira experiência deles, a maioria sem os pais. Vários já tiveram, talvez, experiência internacional, mas não sem os pais. E a gente deixa eles se virarem um pouco. A gente sempre tá com eles, nos grupos, sempre. A gente não tá com eles quando eles estão em aula, só quando tá em aula. Mas no restante do dia, porque eles ficam hospedados em campus universitário. Então, a gente não deixa muito eles ficarem andando sozinhos, porque o campus é grande, leva pras atividades. Então, no começo, eles ficam um pouco, alguns deles assustados pela quantidade de regras, né? De tipo, não pode andar sozinho, não, vai todo mundo pro café da manhã, não, vai todo mundo junto. Mas não, vai todo mundo junto. E tem horário, tudo tem horário lá. E não é
horário nosso é o horário deles, né? Então, eles têm que acabar seguindo isso. Eu já mando a gente manda os horários no grupo. Amanhã tem isso, isso e isso. Tragam a mochila, a gente não volta pro quarto. Mas esqueci, não dá pra… Não dá tempo, né? Então, eles aprendem no dia a dia a se organizar também com as coisas, porque não dá pra voltar. Não dá pra fazer isso, né? Então, eu falo assim, deixa tudo arrumado hoje, porque amanhã tem isso pra fazer. Então, eles já têm que aprender a gerenciar o tempo, acordar sozinhos, porque cada um tá num quarto, né? Então, eles têm que aprender a acordar sozinho, tem que estar lá no horário, porque a gente tem horário pra tudo. E tem outras pessoas de outras nacionalidades no campus, né? Então, não é só o nosso grupo. Aí, eles têm que entender que é o todo, né? Pensar é coletivo. Aí, vocês estão construindo seres humanos diferentes. Pra completar, eu acho que ela já teve a vivência com essa idade. E o que desperta nela quando ela tiver os 16, os 18? Pra continuar esse conhecimento fora do país? Ou também não? Desperta, mas foi uma aventura e uma férias e para aí. Geralmente, a maioria quer voltar. Geralmente, a maioria fala, nossa, eu quero fazer outro intercâmbio. Já tá lá falando e perguntando de outras coisas. Porque quer voltar pra outro intercâmbio, pra você outro fala. Intercâmbio, entendi, não voltar pro Brasil. Não, eu vou voltar, mas o que mais que tem pra minha idade, tem pra tal lugar, tem pra tal lugar. Então, a gente já conversa aí. Mas assim, acho que mais do que isso, né? Que eu falo que é um pouco da regra do intercâmbio em si. É você conhecer outra cultura e aprender a respeitar. Boa. Porque é o que eu disse, tem no campus outras culturas e a gente não gosta de algumas coisas que eles fazem, né? Eu brinco com eles, a primeira coisa é não tomar banho. Porque só o brasileiro toma banho. A gente é tudo limpinho e cheiroso, e você fala, o pessoal não toma banho. Não, eles não tomam banho. Caramba. Então, é a primeira coisa que eles falam, meu Deus, olha o cheiro. Aquela pessoa fala, você não sabe se eles entendem, né? Porque tem coisa que é parecida, então… e outras coisas também, porque realmente tem cultura que a pessoa é folgado, que corta fila. E já começa até do monitor, daí você vê que não é só as crianças. O monitor que tá cuidando deles é a mesma coisa. Então aí, nós como monitores respiramos e falamos pra eles, tá tudo bem, deixa… E é isso, né? Porque eu não posso alimentar, apesar de a gente estar se comendo por dentro. A gente respira e tá tudo certo. É a cultura que você tem que saber viver com ela. Ô, Ana, vamos lá. Uma simulação aqui agora. Oi, Ana. Eu sou Everton, eu tenho 20 anos. Eu quero muito fazer intercâmbio, mas minha mãe e meu pai não deixam. Conversa aqui com eles. Fala pra eles que vai ser legal. O que você fala? Pra mãe ou pro pai dessa criança? Primeiro eu vou ter conversado com você e entender, porque eu atendo bastante aluno assim, quando o pai tá com medo, a mãe tá com medo. E aí, geralmente eu já tive uma conversa prévia com ele, entendi o destino e o que ele quer fazer. Aí depois ele fala, então você conversa com os meus pais? Então vamos marcar uma conversa e eu vou explicar o programa que você tá querendo ir e mostrar a segurança, porque acho que o maior, né? Eu também sou mãe, então… A gente quer seu pai, eu fico imaginando isso. A segurança dos nossos filhos, né? Então, mostrar que aquilo ali é seguro. Por exemplo, 20 anos, se for num programa de… Não o de work que ele vai estar ali, mas trabalhando todo dia, mas de estudo com permissão de trabalho. Que todo dia você tem que sair, você tem que pegar ônibus, você tem que procurar o seu emprego, né? Porque no de estudo com permissão de trabalho, o estudante que procura o emprego dele. Não, mas vai ter emprego pra ele? Desde que ele imprime os currículos e saia de porta em porta, vai ter emprego pra ele. Então, assim, mas é seguro? É seguro. Eu falo que o brasileiro é vacinado. A gente já anda assim, ó. E anda com o celular no bolso, não anda igual turista, né? Como larga por cima. Então, a gente já é meio preparado pra isso. Então, assim… A gente vai explicar a questão de segurança dos lugares, mas que tem que tomar cuidado com as coisas, né? Que tem que correr atrás, que tem que ir pra aula, porque senão pode sim ser desligado do programa. Então, eu sou muito sincera com os clientes, até no programa de au pair. Você vai morar na casa de família, você vai trabalhar, que legal ganhar dólar. É trabalho, você não vai trabalhar pouco. Você é responsável por crianças. Não é o sonho de uma noite de verão. Então, eu sou muito sincera com qualquer programa de tudo que pode acontecer. Um programa de ensino médio. Mas é menor, vai ficar na casa de família. E essas famílias? Essas famílias são verificadas pelo programa. E se acontecer alguma coisa? Daí a gente vai entender o que tá acontecendo e se esse estudante precisa ou não trocar de casa. Né? Então, isso sim, a gente traz. Então, não tem… não vai acontecer. Pode ser que aconteça? Pode sim. Pode, Então… porque tem o choque de cultura.
temperamento, não é o filho da pessoa. Educação. Uhum. Eu até... Essa simbologia de você ter que procurar o emprego, né? Se estabelecer num país que não é a sua língua, né? Volto a falar para vocês. Isso acontece num país nosso com regiões diferentes. Uhum. Aí você fala assim, eu não consigo guardar um dinheiro aqui, eu moro aqui em Araras todo dia, não consigo guardar um dinheiro. Nossa, aquele cara troca de carro, outro também troca, eu não guardo dinheiro. Tem tudo a ver com o que ela tá falando. Por quê? Você veio de outro estado, entendeu? Chegou aqui em Araras, eu vou trabalhar aqui na Safra. Vou trabalhar todos os dias aqui e dar um salário de 2 mil por mês. Dos 2 mil eu vou gastar 1.000 e vou guardar 1.000. Eles fazem isso, cara. Sim. Diferente de quem vive aqui no país, em Araras, que ganha os 2 mil e sai pra balada a semana inteira e gasta 2.200. Ficou devendo 200. E se a pessoa sair do país com essa vivência também de sair pra fora e gastar tudo também, ele vai vir de lá, ao contrário de ter guardado, devendo também. Ou no cartão, ou qualquer outra coisa. Então você fala que é mentalidade. Mentalidade de guardar, entendeu? Por que eu te fiz essa pergunta? Acontece caso de pessoas que vai pra lá com a estrutura, entendeu? De ter o desafio de aprender a língua, de trazer financeiramente algum recurso e voltar de lá complicada financeiramente? Complicada financeiramente, não. Né? Quando é estudo e trabalho, é mais difícil eles guardarem mais dinheiro. Porque eles estão estudando, eles estão trabalhando só algumas horas por dia. E tem a estrutura. E tem tipo que pagar, né? tem que pagar a questão de acomodação, alimentação. Eu tenho um intercambista, eu gosto bastante de falar dele. Ele é aqui de Cordeirópolis. Então, assim, ele guardou centavo por centavo pra ir. Super querido, super simples, assim. Nossa, e aí fiz o pré-embarque. Eu lembro que ele trabalhou até o último dia dele da empresa. Daí eles mandaram ele embora pra ter o recurso pra ele levar mesmo. Acho que alguém que emprestou o valor da comprovação financeira pra ele. Porque daí uma vez que você apresenta a comprovação lá, você pode depois devolver o dinheiro pra pessoa. Então, ok. E foi ele foi assim, tipo, 0 de inglês. Eu falava assim, cê é louco, né? Porque… Mas foi, na cara e na coragem, com o tempo lá. E aí ele tava bem preocupado, ansioso de não conseguir a acomodação por mais tempo. Porque ele tava numa acomodação temporária 3 semanas. Eu falei, respira que vai dar tudo certo. Então, a gente também tenta passar tranquilidade pros clientes. Mas também falar, viu, ó… Você tá procurando acomodação? Eu tô fazendo… Não, para o que você tá fazendo. Você vai procurar acomodação primeiro e depois você faz as outras coisas. Aí encontrou acomodação. E depois a questão do trabalho, que era o desafio. Ele tem um Instagram só das coisas da viagem que às vezes ele posta. Ele pega a bicicleta e ele anda kms e kms todos os dias pra fazer entrega. E ele começou a filmar, eu falava assim, você é doido, esses becos que ele entra parece do filme de terror. Juro, só tem o negocinho da bicicleta, assim, ó. A luzinha da bicicleta e umas vielinhas que ele pega pra entregar as coisas. País que é? Ele tá na Irlanda, ele tá numa cidade que chama… Não, ele tá em Cork. E aí ele vai com a bicicletinha lá, aí esses dias ele mandou mensagem, Ana, você nem sabe, eu mandei fazer, eu fiz uns papeizinhos falando que eu pegava reciclável, porque lá tem um mercado que se você coloca o reciclável, ele te devolve em dinheiro. E ele falou, começou a entregar nas casas, daí uma senhora falou, eu tenho umas coisinhas aqui, você quer? Ele falou, tudo bem. Aí ele falou assim, coisinhas, eu saí com 2 sacos assim, ó, foi lá no mercado, colocou, ele pegou quase 50 euros. Ele falou, garantiu o meu mercado da semana. Então, assim, sem preguiça, sem nada, todo dia. Vai pra escola, depois pega a bicicleta. Então, assim, Esse é um cara que não volta mais, possivelmente, né? Eu acho que ele não volta mais. Tá vivendo a cultura, tá vivendo a oportunidade. Vê a oportunidade. E guardando dinheiro pra tudo. Ele gasta o mínimo e pega o que aparecer de trabalho, ele tá pegando. Não escolhe, não. Nesse tempo que você tem agência, essa vivência, existe alguma história… Claro que você mexe com o futuro, exatamente. Você é uma ponte, não de sonho. Eu fui lá, o sonho do aniversário de 15 anos, da Cinderela. Não, esquece. Você realmente é uma ponte pro futuro. Que ela teve essa vivência, teve essa experiência, que depois cabe a pessoa decidir o que ela quer viver. Depois dessa experiência, porque você tem essa mudança, mentalidade, visão, tudo. Existe alguma história que a pessoa hoje é bem-sucedida? Que eu digo bem-sucedida não financeiramente, mas tipo assim, construiu família, mora fora, é feliz em outros países? Eu tenho vários intercambistas que
Foram au pair, geralmente, né? Que vai e fica, tá com família, tá com filho lá, tudo legal, nada ilegal nos países. Eu tenho esse casal que eles eram, né, de Sumaré. E ele ia para duas pós-graduações, porque na época, Canadá, quando você ficava mais de 2 anos no ensino superior, ele dava mais 3 anos de visto de trabalho. Então, essa era a ideia. Então, ele foi matriculado em 2 pós, para pegar mais 3, e aí seriam 5, dava para aplicar pro PR, né, que é a cidadania. Para residência, na verdade. Mas aí, com uma pós só, a esposa dele tinha entrado na Corolla lá. Acho que era a linha de produção. Eu sei que era uma vaga específica, uma especialidade que entrava na pontuação para pedir a residência. Mas então ele não precisou fazer a segunda pós. Entrou por ela e não por ele, que a ideia inicial era ele. E aí, hoje eles estão lá, vieram pra cá há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, que ela tava grávida, tá com família, eu sempre falo com eles. Então, tem várias histórias. Aí, quando eles vêm pra cá de férias, as meninas também passam na agência, mandam mensagem. Eu sabia que você fez parte disso, né? Ou dos pais, né? Aí vem os pais, do pessoal que tá lá fora, Ana. Opa, para quem? Ninguém. Que vem, que quer que ajuda, que quer ir visitar, daí quer tirar o visto da família pra todo mundo ir visitar, porque faz anos que não vê. Então, a gente tem todo esse contato, às vezes, com a família inteira, porque daí o pessoal já tá indo agora visitar, né? Já é o processo do restante da família. Então, acho que eu tenho várias histórias. Você teve essa vivência que você acabou de posicionar pra gente. Uma pergunta. Você está vivendo e olhando todos os cenários, financeiramente falando, como experiência de vida e como aprendizado. Aí você está aqui do outro lado, pessoa bem vivida, que financeiramente fala assim, eu também gostaria de alcançar alguns objetivos. Fazer o que você faz aqui, fora do país, financeiramente não seria muito mais viável, pelo todo o conhecimento que você já tem, do que dá certo, do que dá errado, e aonde estar no lugar certo? De trazer a pessoa pra cá, você fala? Ela ir pra lá. De eu estar lá e atendendo de lá. Ou vivendo, morando lá. Uma coisa é falar pra mim, Antônio, vamos pra onde? Vamos pros Estados Unidos? Eu não sei de nada de lá, não conheço nada, não sei o que é bom, não sei o que é ruim. Ela já sabe tudo. Então ela fala assim, mas por que eu tô indicando? Hoje é seu trabalho. Mas fala assim, hoje eu ganho X, mas se eu for pra lá, pros Estados Unidos, eu vou ganhar Y, fazendo o que eu ensino as pessoas a fazerem, porque é fato, né? Lá você vai ganhar em dólar. E euro, por exemplo. Então a pergunta é, hoje eu estou me estabelecido aqui, mas se eu fosse trabalhar lá, se eu fosse pra lá, com todo o conhecimento que eu tenho, o que eu faria? Entendeu? Entendi. Já fui questionada por que você voltou, por exemplo, ou por que você não faz isso de lá. Porque eu acho que eu tenho que estar aqui. As pessoas querem saber que eu estou aqui. Eu tenho uma família que eles viajaram, e é recente. 3 horas e... Dá mais de 3 horas. Jales, acho que dá 4 horas de carro, né? Eles vieram, só os pais, nem minha intercambista veio. Pra ver se eu realmente existia. Pra saber que é real. Então, assim, acho que o fato de eu estar aqui traz maior segurança pro intercambista e pra família do intercambista do que eu estando fora. E eu também, nesse momento, assim, não me vejo morando fora, não. País. Não era seu planejamento. Não, nunca foi. Seu planejamento era intercâmbio, experiência multinacional. Você concluiu. É diferente de quem realmente... eu quero fazer dinheiro. É outro planejamento. Quais são os países mais procurados? Eu sei que vai para um contexto, para o seu planejamento. Mas a pessoa chega... Eu quero ir para tal lugar. E não é o perfil dela. Mas quais são os mais procurados? Geralmente, Estados Unidos. O pessoal quer muito Estados Unidos ou Canadá. 70%. Ou Canadá. Então, aí, a partir daí, a gente vai direcionando. Mas eu tenho tido muita procura pela Austrália. Gosto bastante. Austrália, Oceania. Austrália e Nova Zelândia. Eu acho que, assim, principalmente Nova Zelândia. Agora, a bola da vez, sabe? África do Sul. Então, é um destino que eu fui em setembro do ano passado. E eu tinha muito desejo de conhecer, que eu consegui. E o pessoal fala, nossa, mas a África do Sul não promete nada, entrega tudo, assim. Tudo é lindo. Então, a África do Sul, a Inglaterra também é outro país que o pessoal tem bastante procura na Europa por conta do visto, a facilidade. Portugal eu tive alguns estudantes que foram fazer mestrado. E eu tenho uma intercambista de Limeira que vai embarcar agora em setembro para fazer ensino superior também. Qual é a vantagem de eu procurar
atraivelmente para fazer um mestrado ou uma especialização lá fora? Hoje, acompanhamento. A gente tem a André, que fica em Portugal, ela é travelmate também. Então, ela faz toda a parte de aplicação dos nossos estudantes para o ensino superior. E a parte de universidades que a gente acompanha. Então, eu falo que para travelmate, não só para Portugal ou qualquer outro programa, eu falo que, assim, o pré-venda, todo mundo vai talvez oferecer as mesmas escolas, prometer as mesmas coisas, o mesmo atendimento, mas o pós. O pós da gente estar aqui, da gente estar ajudando, da gente estar respondendo. Eu fico bastante com o celular e eu respondo os meus intercambistas bastante, às vezes à noite, sábado, domingo. Eu sei que às vezes a dúvida deles é daquele momento, e se eu tô ali, por que não responder? Ou pra quem tá fora. Não, então se eu tá fora, então eu tô sempre aqui, me liguem, eu falo pra eles. Mas é a facilidade do agenciamento. Você tá indo, tem a faculdade de tal, tem essa faculdade, que você precisa é essa, ciência assada, matrícula, vocês ajudam em tudo isso. Dentro da assessoria, sim. Daí a gente vai entender o que ele tá buscando. E aí vai apresentar pra ele possibilidades de instituições. E aí sim a gente faz a aplicação. Depois São do contratações diferentes? Eu contrato você para fazer isso, só isso, e isso você não faz? Ou não? É uma contratação única para fazer tudo? Ensino superior, a gente faz tudo. Vai contratar assessoria. Daí a gente vai entender o perfil, entender o que tá buscando, até quanto tá disposto a investir, ainda mais pensando que tem centenas e centenas de instituições e N preços de cursos. Até quanto está disposto a investir? Então tá. Então a gente vai buscar essas instituições e vai apresentar, tenho isso, esse. Daí ele pode escolher uma quantidade tem um pacote pronto, ele sabe quanto que ele vai gastar por mês, mais ou menos. Faculdade, geralmente, ele paga já a anuidade, né? Direto pra instituição. Deixa eu fazer uma pergunta. Passou rápido o tempo? Aqui? Passa. Conversando? Passa, né? Passa. Nem parece, a gente tá 3 horas gravando. Mentira. 3 horas não. Fala para as pessoas que estão assistindo onde eles te encontram. Nas redes sociais, telefone, quiser deixar algum contato. Rede social, a gente tá no Instagram como Intercâmbio Araras. Telefone, WhatsApp, eu acho que é mais fácil me encontrar no WhatsApp. 19 99224 3461. E a gente tem a loja física aqui em Araras para atendimento, na 13 de maio, número 832. Boa. Então, quem quiser fazer intercâmbio, todas as dúvidas, acredito, possíveis. A gente trouxe bastante, 3 pessoas curiosas. Gostou das perguntas? Eu gostei. Indica. Ou você pode, para os empresários aqui da cidade, conta a sua experiência. O que você achou desse momento? Eu tava assim, não sabia se eu escolhi um assunto ou não. Daí até falei, não, vou deixar aberto, vou deixar rolar. Eu acho que é mais fácil, mais tranquilo do que vir com perguntas prontas, respostas prontas. Eu acho que flui melhor. Mas eu ainda assim, eu tava, ai meu Deus, quem é? Mas assim, uma delícia, o papo super fluiu, super indico. Então, assim, consegui, passar pra vocês. Espero também que vocês tenham gostado. Passar um pouquinho de história de vida, um pouquinho de experiências pra vocês. Você quer pontuar alguma coisa que ficou faltando? Que o pessoal precisa saber? Eu acredito que seja muito importante. O que impacta profissionalmente pra quem faz um intercâmbio. O mercado de trabalho, gente, ele é voraz, né? Ele é voraz. Se você não tem um diferencial, e eu falo, inglês não é diferencial. Não, hoje Onde eu falei para o estudante, né? eu falei, must have, e você tem que ter. É um mínimo. Pode ser chão de fábrica? Sim, as máquinas são todas em inglês agora. Toda a parte de instruções. Então, você ter tido uma experiência internacional faz eu tenho intercambistas que trabalharam comigo, que voltaram no intercâmbio e trabalharam comigo. Mas assim, quando eu contrato, até contratei alguns, eu já sabia que eu ia perder pro mercado. E pra mim, tudo bem, porque esse é o fechamento do ciclo do meu trabalho, que foi… Nossa, eu tenho uma intercambista que tá trabalhando pra… acho que é Citrosuco, dentro da Citrosuco. E entrou assim numa vaga super legal. E ela ficou um tempo comigo. E eu falei, é isso, né? Eu venho, eu levo, aí eu preparo. Dá a mão e deixa voar. Dentro de tudo que você falou, foi um prazer falar com você, ouvir você falando dessa experiência. BNI, aonde que ele entra, aonde que ele ajuda
E quais são os parceiros do BNI que deixam você mais próximo desses clientes? O BNI, na verdade, ele é uma ponte, né? Como eu não era daqui da Araras, de Limeira, não conhecia muita gente. E eu já conheci o BNI há um tempo também. Eu falei, pô, quando eu realmente estiver 100% focada, por que não? Pra estar ali, pra conhecer mais pessoas, né? É essa rede que a gente sabe que é um processo. Né? Não é amanhã ou depois que eu vou conseguir entrar numa escola, principalmente escola de ensino médio, fundamental, é mais complicado do que uma escola de idioma. O bilíngue aham. Então, ele entrou como uma ponte e eu uso como ferramenta não só aqui. Como eu atendo, né, nível Brasil, vamos falar assim, e eu preciso às vezes até de parceiro fora, e eu já precisei pra uma cliente minha que tava lá no Canadá, ela tava achando acomodação, eu falei, peraí, entrei em contato com uma pessoa que trabalhava com aluguel de casa de lá, eu falei, tô precisando de ajuda, fala com ela. A pessoa do BNI. Do BNI. Porque assim, quem que eu vou falar que eu nunca… Eu vou ligar numa imobiliária que eu não sei lá? É uma rede grande, né? Que você consegue fazer um network aberto, né? Então assim, eu tenho vários contatos de BNI de São Paulo, de outros lugares, até que vai confiar em mim também pra fazer o mesmo trabalho. Até o grande diferencial do BNI é isso, né? Porque não é uma organização local, é mundial. E aí você tem toda a estrutura do BNI no mundo. Sim. Ô, Ana, hoje um paradigma. Hoje as pessoas deixam de fazer um intercâmbio por medo ou por grana? A maioria pelo valor. Mas é o que volta no assunto que você tinha comentado do pessoal não se programar financeiramente e ganha 2.000 e gasta 2.200. Mas assim, eu não tenho dinheiro, mas vai nas festas dos finais de semana e gasta R$500 cada vez que sai. Então assim, os R$500 que ele poderia estar investindo no futuro dele. Tem dinheiro ou não tem prioridade? Não tem prioridade. Isso, foi muito boa essa entrevista. Foi muito gratificante, conhecimento. Eu acredito que você quebrou muitos paradigmas para as pessoas que estão nos assistindo. Então, se você tem um filho, um adolescente, você que é jovem, precisa virar a chavinha, eu acredito que você deve procurar a Ana, conversar, fazer uma consultoria com ela. A minha pergunta para você em milhões, agora vamos em milhões de euro. Pergunta de milhões de euro. Se você precisasse deixar uma… Se você não precisasse, não. Você vai deixar uma mensagem de impacto para 8 bilhões de pessoas. Qual seria essa mensagem? É meio clichê, talvez, falar como… Viva cada dia como se fosse o último. Mas eu falo que eu tenho o trecho de uma música como vida, né? E eu carreguei esse trecho, eu falo até hoje. Que é uma música do Renato Russo. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem. Ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Então eu carreguei isso comigo. Foi do meu convite do meu convite de 15 anos. Porque eu acho que traz muito disso, de sonho, de tudo que eu queria fazer. Será que eu vou ser capaz? E hoje que eu cheguei aqui, eu vejo os meus intercambistas lá na frente também, deixando tudo pra trás e acreditando neles. Eu acho que é isso, né? Eles acreditarem neles e não no meu trabalho. Porque o meu trabalho é a ponte. Eles têm que acreditar neles mesmo primeiro. Sim. E é exatamente nisso que a gente acredita. Que às vezes você pai, ou às vezes você tem filho pequeno, você fala, filho, você não pode fazer isso. Isso não é pra você. Tá errado. Ele pode ser o que ele quiser. Mesmo você falando não. O mundo ele é aberto para as possibilidades e é muito oportunidades que você tem. Às vezes o pai fala, não vai fazer isso. Que tiver certo. Não, eu quero que você faça isso. Não, ele pode fazer o que ele quiser. É aberto. Exatamente, acreditar nele mesmo. Quando a pessoa acredita nela mesmo, vai voar. Que acho que é o que ela traz desde o começo. A pessoa começa a conviver já bem novinho, nessa experiência de sair do país, ele tem essa mentalidade. Sim. Ele tem essa mentalidade de criar a responsabilidade dele dentro do espaço que ele tá. Gente, a gente falando do outro lado do mundo, entendeu? Desenvolvimento total. E quero deixar aqui já meus agradecimentos. Pierre, muito obrigado. Antônio. Ana, foi perfect.
Very good. Very good. Very good. Foi muito bom o bate-papo. Você tem uma missão muito linda na sua vida de ajudar pessoas. Continua. Que muitas pessoas ainda serão impactadas por você, não só aqui na cidade, mas Brasil inteiro. Turma, procura depois aí o Instagram, segue. Tem filho, você que quer tirar esse sonho do papel, procura aqui, troca uma ideia. Você não vai fechar nada, mas você vai trocar uma ideia pra você ter um direcionamento. E é isso aí, agora o agradecimento final da galera. Obrigado, Everton. Toninho, meu amigo importado. Ele veio de fora. Ele veio de Canadá pra cá, cara. É. Canadá, ninguém precisava de óculos. Depois você conta essa história aí. Você fugiu de algum lugar aí. Obrigado, Toninho. Obrigado, Ana. Obrigada. E acredito que talvez tenha um 2 dela, eu acho que vale a pena. Ah, sim. Vale. Ana, obrigado. Foi um prazer ter entrevistado você. Você passou uma experiência de vida muito interessante para quem quer viver novos cenários, expectativa de vida diferente. E acho que você sair do país, entendeu? Tirar os laços, né? E correr atrás de uma oportunidade é a grande oportunidade que você lançou aqui. Para quem tem essa vontade, procura você e você passa todas as oportunidades que tem. Obrigado. Obrigada a vocês. Agradecimentos finais. Obrigada, meninos. Só que agradecer pelo convite, né? Gostei muito, muito mesmo. É sempre bom falar sobre experiência, sobre intercâmbio, trazer um pouquinho dos meus intercambistas, né? Das histórias deles e da minha também. E sabe o que é legal que eu tive agora? Que esse episódio, o mundo inteiro vai assistir. Com certeza. Porque ela vai mandar pros intercambistas. Vai estar presente em vários países. Vai. Coisa boa. Você vai começar a comprar em dólar? Em euro. Turma, é isso aí. Se o Pierre conseguiu, o Antônio conseguiu, a Ana conseguiu, você também pode. A gente se vê na semana que vem. Episódio número 44. Tamo junto. 4.4. Valeu. Abraço.